Olá, boa tarde. Estamos de volta aqui na EPBR Entrevista. Continuamos a discussão hoje do dia sobre o marco regulatório, o marco legal que está sendo discutido na Câmara dos Deputados para o setor de geração distribuída. Nosso convidado agora é Marcos Madureira, que é presidente da ABRAD, associação que representa as distribuidoras de energia elétrica no Brasil. Boa tarde, Marcos. Muito obrigado por ter aceitado o convite. A gente está organizando as coisas hoje um pouco em cima da hora. Então, obrigado de verdade por ter topado conversar com a gente. Gustavo, eu que agradeço a oportunidade, né? Acho que sempre é bom poder levar aos seus ouvintes, né, as informações relacionadas a esse tema, que é um tema significativo para a sociedade brasileira. Perfeito. Eu estou abrindo essas conversas já fazendo a pergunta do tema da semana. Como que os agentes estão se posicionando em relação aos custos e benefícios do projeto que está protocolado, que está sendo discutido na Câmara dos Deputados. Marcos, pela visão da ABRAD, então, trata-se de um programa de subsídio, é isso? Na verdade, nós estamos falando de uma tecnologia importante, que é a geração distribuída. É uma tecnologia que, somada a outros chamados recursos de energia distribuídos, como acumulação de energia, a mobilidade elétrica e acumulação, né, de energia, ela vai trazer importantes contribuições aí ao novo sistema elétrico que nós passamos a ter. Isso é incontestável, e para isso todos nós estamos alinhados para que a gente possa implementar o mais pronto possível essas tecnologias. O que nós estamos discutindo aqui é o subsídio que está colocado no modelo atual, que começou com a regulação estabelecida pela ANEEL, que deveria ter sido encerrada em 2019. A ANEEL fez uma consulta pública, chegou à conclusão que existia um subsídio que não havia necessidade da permanência dele, pela evolução principalmente da redução dos custos de instalação desse tipo de geração, porém, ele está mantido, e hoje nós temos um projeto de lei que, ao fazer uma leitura dele, não somos só nós que fazemos essa leitura, tanto efetuado por diversas, pela própria agência reguladora, mas nós tivemos aí o trabalho realizado por uma empresa que é de renome nacional, que é a PSR, junto com a sigla Sul, são duas empresas que atuam no setor elétrico de uma maneira muito, muito responsável. Então, aqui não é nenhum dado fabricado, e elas calcularam qual é o custo que é imposto aos demais consumidores com essa proposta do projeto de lei. E se chegou a um valor, que a valor presente líquido, ou seja, trazendo todos os custos futuros para a data de hoje, ela representa algo em torno de 134 bilhões de impacto na tarifa dos consumidores daqui para frente. Marcos, queria explorar um pouco mais essa questão. A crítica que está sendo colocada a esse posicionamento é justamente que foram levados em consideração os custos, mas não os benefícios. Como que vocês estão respondendo a isso? Bom, nós podemos entender que um benefício trazido pela geração distribuída, a princípio, naquela chamada geração distribuída instalada junto à carga, seria uma possível redução de perdas, porque ela está instalada junto à carga. Esse é um ponto que ele pode sim ter uma contribuição, ele tem que ser verificado, não é toda a geração distribuída instalada junto à carga, nem em todo horário que ela é instalada que ela traz uma redução de perdas, isso é uma questão técnica. Se eu tenho um volume muito maior de geração distribuída instalada em um determinado local, ela pode aumentar, inclusive, as perdas naquele local. Se ela está instalada num momento em que eu não tenho muita carga próxima que use aquele excedente da geração, ela pode estar também aumentando, mas sim, existe um fator que deve ser analisado de contribuição na redução de perdas técnicas na geração local, ou seja, aquela que é instalada junto à carga. Nós achamos que sim, é um espaço que tem que ser avaliado, tem que ser discutido. Mas não questões relacionadas, por exemplo, à eficiência no uso das redes, das áreas de concessão das distribuidoras. Isso aí não tem um efeito positivo a ser mensurado. Como que isso afeta o mercado de vocês nesse sentido? Em verdade, você não tem essa. O que eu disse, o ganho que pode ter é esse aqui, né? Os demais itens, e por que chega nesse valor? Nós temos uma parcela, a tarifa de energia elétrica, a gente pode dividir ela, digamos, em 4 grandes blocos. Um da energia, que é o volume de energia gerada, que é o preço da energia, né, por assim dizer, a parte da transmissão, né, de energia, a parte da distribuição e encargos. Eu não estou colocando aqui
a questão relacionada a impostos, ok? Então, se eu pensar que é isso que está dentro da tarifa, a parte de energia, ela está sendo, entendemos que se alguém está gerando energia, aquela energia ele não tem que pagar por ela, mesmo considerando que é uma energia intermitente. E que para o funcionamento dela, ela necessita de outras fontes mais caras, que são energias contínuas, como a hidráulica, com a acumulação, que é o caso das térmicas. Mas entendemos que se ele está gerando energia, então a energia não tem o que está sendo cobrado dele relacionado a essa energia que está sendo gerada. A parte do uso da transmissão, ela é importante porque ela é que dá estabilidade ao setor. É através dela que consegue chegar a essas fontes que dão sustentação para que aquela geração distribuída possa funcionar. Assim como a distribuição, que permite também a chegada dessa condição e permite que a energia, por exemplo, excedente possa fluir no sistema. E a parte de encargos, Gustavo, é um custo que todos nós pagamos. É como se fosse um custo de condomínio, onde eu tenho uma taxa que eu, por exemplo, contribuo para aquele consumidor que tem uma menor renda, ele possa, por exemplo, ter uma tarifa menor. Eu contribuo para que os consumidores que estão no norte do país, em sistemas isolados, que têm um custo alto de geração de energia elétrica, possam ter tarifas similares às que o restante do país tem, para diminuir as diferenças regionais. Então, essa é uma conta que todos pagam. Então, quando o usuário da GD não paga pelo uso do sistema de transmissão, que ele utiliza a transmissão, não paga pelo uso do sistema de distribuição, que ele utiliza o sistema de distribuição, e não recolhe esses encargos, ele deixa esses custos, que não são diminuídos, para os demais consumidores. Por exemplo, se me desculpa só estender um pouquinho, a transmissão é contratada pelo máximo de demanda que é efetuada no sistema. A ANEEL faz um leilão de transmissão e é estabelecido um valor que é pago por mês, independente se aquele sistema é usado ou não. Porque ele fica, inclusive, parte do sistema de transmissão fica em reserva para atender eventuais problemas que possam existir no sistema. Então, é um custo fixo, que é pago para usando ou não usando. A parte relacionada à distribuição, também nós dimensionamos a rede para o momento da maior demanda. Então, se o usuário da geração distribuída, por exemplo, ele usa a rede fora desse horário, eu tenho que deixar a rede reservada para ele. Se a rede está lá e ele não usa em um momento, mas ele passa a usar porque teve uma nuvem, por exemplo, choveu ou ficou à noite, eu tenho que ter a rede pronta para atender. Então, o sistema elétrico é dimensionado dessa forma. É um custo fixo que tem que ser assumido. Então, o que nós entendemos é que esse cálculo leva isso em consideração, ok? Perfeito. Uma questão também que é muito discutida é sobre a integridade e o equilíbrio econômico e financeiro das concessões de distribuição. Isso já na verdade, é uma pergunta em duas partes. Antes do projeto, isso é um problema hoje, dada essa expansão da GD acelerada nos últimos anos, e estou falando sobre a contratação, e vocês entendem que o crescimento estimulado por meio de um projeto como esse pode ter algum efeito nesse sentido também? Bom, você trouxe dois temas interessantes. Eu vou separar os dois da seguinte forma. Vamos lá. Essa parcela da qual eu me referi não entrou a parte de energia, como eu falei, ok? Então era só sistema e encargos, ok? E eu diria o seguinte, o impacto é no consumidor. São os demais consumidores, os consumidores principalmente estão no mercado regulado, mas também consumidores livres, que eles pagam pelo uso do sistema. Então, essa parcela, ela passa pela distribuidora, porque ela tem um faturamento menor, e depois, a cada reajuste e a cada revisão tarifária, ela vai para os demais consumidores, ok? Então, esse é um custo que vai para o consumidor. Então, esses 135 bilhões que eu estou dizendo, só de impacto na tarifa, eles vão para os consumidores, não é para a distribuidora. Em relação à questão da sobrecontratação, como você sabe, a energia que é comprada por mercado regulado, as distribuidoras vão em leilão público e compram essa energia, com contratos de 25, 30 anos, contratos de longo prazo, às vezes menor, 15 anos para algum contrato específico, mas em geral são contratos de 25, 30 anos que são comprados essa energia. E você tem ela contratada. Se eu tenho uma parte do mercado que migra, por exemplo, para a geração distribuída, essa energia nós temos, a distribuidora tem que pagar para o gerador. Porque ela comprou isso em leilão, o gerador não importa. Se ele forneceu ou não forneceu, ela vai para ele. Então, a princípio, essa energia que sobra, que é chamada de sobrecontratação involuntária, no primeiro momento se tenta até fazer se pode ser feito algum rearranjo
para passar para uma outra empresa que esteja menos contratada, tem alguns mecanismos. Mas, no momento, por exemplo, como nós estamos vivendo, em que existe uma sobrecontratação nas distribuidoras por causa de como está a evolução da economia, existe, então, esse próprio efeito aí da geração distribuída, isso, se ela termina impactando também a tarifa dos consumidores. Ela vai voltar para os consumidores no aumento do preço de energia dessa sobrecontratação. Hoje, a gente calcula que o que já tem de sobrecontratação provocada pela geração distribuída em um valor médio em torno de 2%. Mas tem distribuidora que já tem mais de 5%, mais 6% de sobrecontratação. Então, significa dizer que, se essa energia não se consegue recolocar, né, e é muito difícil fazer essa recolocação, né, então, ela termina ficando o preço mais alto, né, cobrado dos demais consumidores. Esse é um efeito que não está nessa conta da qual eu me referi. Perfeito. Só até já antecipou a minha próxima pergunta, que é o fato que a gente tem os mecanismos regulatórios postos hoje para lidar com a sobrecontratação. O senhor entende, então, que eles não são suficientes para lidar com essa questão, essa que chega a 5%, e mais, isso é um ônus do debate da AGD, ou isso é uma questão que deveria ser tratada no âmbito regulatório, considerando o sistema elétrico como um todo? Nós não estamos incluindo ela no debate da AGD, ok? Mas ela é um ponto que precisa sim ser discutido, assim como a própria migração de consumidores do mercado regulado para o mercado livre. Então, esse assunto não está sendo trazido. A gente só está indicando, tem um problema sobre a contratação. Assim também, Gustavo, como além desse valor que eu citei dos 134 bilhões, ele é tarifa. Se eu considero que o imposto, por exemplo, ICMS, PIS, COFINS, é aplicado sobre o valor total da conta, e se eu tenho um consumidor que passa a ter uma conta mais elevada, sobre esse valor vai incidir ainda o ICMS e o PIS, COFINS. Então, o valor que o consumidor vai sentir, os demais consumidores vão sentir no bolso, é maior do que esse que eu estou te falando, em relação desses aspectos que eu me referi. Mas o que nós estamos tratando nessa informação que nós passamos é a informação trazida em função desses efeitos na tarifa, que eu me referi, da transmissão, da distribuição e de encargos. Perfeito. Eu só abriu a nossa conversa falando, relembrando os benefícios que existem de fato da transmissão, da geração descentralizada. O que eu queria colocar é como que, na visão do senhor, então, a gente faz para expandir, do ponto de vista de vocês, do grupo do qual vocês estão fazendo parte, expandir de forma sustentável esse mercado. É um mercado que tem crescido numa velocidade bem alta, né? A gente teve até no primeiro ano de pandemia, a gente teve crescimento da GD, e como é que vocês veem esse aspecto disso continuar crescendo sem essas questões, sem gerar esses ônus que estão sendo colocados? Nossa identificação, Gustavo, não há necessidade de se manter o incentivo. Ele foi importante na fase inicial, quando nós tínhamos custos altos de implantação de um sistema fotovoltaico, por exemplo. Né? Esses custos reduziram na faixa já de quase 80% nos últimos 10 anos, aí, ou 8 anos, eles reduziram nessa faixa aí de 80%. Então, hoje, os custos de investimento de geração distribuída, eles já são de geração solar, e onde é fotovoltaica, onde principalmente está a geração distribuída, eles já permitem que esse tipo de fonte, que esse tipo de geração possa ter resultados, bons resultados, sem necessidade de subsídio. Nós, quando começamos esse processo, você olhava um projeto de geração distribuída, ele tinha aí alguma coisa em 2012 aí, na faixa de 4% de taxa interna de retorno, 4%, 5%. Realmente ficava difícil para alguém investir. Hoje nós já temos projeto que tem dado na faixa superior a 30% de taxa interna de retorno. Se forem retirados os subsídios, não são só a Brad que diz isso, tem cálculos feitos pela própria PE, tem cálculos feitos por outros organismos, o Ministério da Economia já também falou sobre isso, você vai ter esses projetos na faixa de 15%, 18%. E com tendência de melhorar ainda, porque ainda teremos a oportunidade de cair os preços da geração distribuída. Como é que nós entendemos, então, o modelo? Avançando um pouco. É que a gente tenha uma rede e que o usuário da geração distribuída pague pelo uso da rede. Usou a rede, pagou. Não usou a rede, não pagou.
O senhor está falando ok? de distribuição e transmissão ou só distribuição? Distribuição e transmissão, isso é junto, não dá para você separar essas duas coisas. Para a distribuição poder funcionar e trazer a energia que eu falei que estão nas usinas, que dão sustentação ao sistema, eu não consigo ter um sistema isolado funcionando só com a geração distribuída, porque ela é uma geração que é intermitente, né? Então ela não consegue ter um atendimento em todo o tempo, não é? Então, poderá no futuro pensar que eu possa colocar acumulador e ter um sistema isolado? Pode. No momento que isso acontecer, então ela não tem esse custo, ela não tem que pagar por isso, mas hoje ela tem esse custo e tem que pagar, porque senão ela deixa esse custo para os demais. Então, o que nós entendemos? Separa o valor, o fio é calculado, inclusive, com eventuais ganhos que possam ser trazidos para a geração distribuída, tipo, eu gerei no horário onde o sistema elétrico mais precisa de energia, que é na ponta do sistema. Então, tá bom, então vamos valorar que isso tem esse preço lá, mas vamos pagar pela conta. Aquela geração que o consumidor não usa, que é o excedente, ele possa comercializar essa energia. Existe potencial, inclusive, para pequenos produtores rurais que têm a possibilidade de aumentar a renda nas suas propriedades, se eles puderem gerar uma energia para a sua necessidade, o excedente vender essa energia. Vender através de quem? Nós estamos no momento de ampliação do mercado livre. E distribuidora não está nesse mercado. É importante dizer isso, né? Existe um mercado de comercialização de energia que poderá e deverá avançar nessa abertura para os consumidores de baixa tensão, que é o varejo. Então, nós vamos ter comercializadores varejistas, vão ser uma série de comercializadores varejistas que poderão, por exemplo, comprar a energia de alguém que está tendo um excedente e comercializar para outros consumidores que têm interesse de comprar. É o que se diz aí, de uma certa forma, o pessoal usa o termo da portabilidade da conta. Na verdade, não é bem assim, mas é o direito que as pessoas terão de poder comprar de quem eles querem energia, né, em preços negociados. Então, abre uma oportunidade para que o gerador de energia distribuída, né, possa vender seu excedente de energia. Ele usa o sistema, paga pelo sistema. É assim que a gente imagina que tem um futuro, sim, para que a geração distribuída possa crescer. E também criar oportunidades, por exemplo, para a inserção de novas tecnologias, como é o caso da acumulação. Se um consumidor se um gerador que tem geração distribuída possa ter uma acumulação de energia, ele consegue, por exemplo, gerar energia no horário onde essa energia tem o menor valor e oferecer para a rede no horário onde ela poderá ter maior valor. Isso tem alguns mecanismos que precisam ser feitos do ponto de vista tarifário. Tem algumas evoluções na tarifa que precisam ser realizadas. A opção tarifária que hoje nós temos para o consumidor de baixa tensão é a chamada tarifa branca. Ela é uma tarifa opcional, ela precisa mudar, ela precisa evoluir, nós precisamos evoluir nessa questão tarifa, mas isso é uma questão que já existe em prática em vários locais do mundo. Nós temos equipamentos já de medição que permitem que isso possa ser realizado, então não tem nenhum impeditivo para que isso não possa ser implementado. Então, assim, existe espaço, sim, para que a geração distribuída possa continuar crescendo, sem problema nenhum, mas sem trazer custo para os demais consumidores. Por que nós estamos defendendo isso? Por que a Brad está nessa história? Porque nós aqui entregamos a conta às distribuidoras. Quando alguém tem uma conta aumentada, ela não vai reclamar do gerador, de um transmissor, ela vai reclamar da distribuidora, que é quem está na porta dela para entregar a conta. Então, essa é a nossa preocupação. Se eu tenho uma conta aumentada, eu aumento a inadimplência, porque o consumidor vai ter mais dificuldade de pagar essa conta. Se eu tenho uma conta aumentada e eu tenho um problema de inadimplência, poderá acarretar numa perda não técnica. Então, sim, aí nós não temos nenhuma dúvida de dizer, esse é o interesse nosso, de ter uma conta mais barata. O setor de distribuição, Gustavo, nos últimos 10 anos, ele teve uma redução da sua participação na conta de energia em cerca de 40% a 50%. Ou seja, a parcela da distribuidora hoje é menor em 50% do que ela foi há 10 anos atrás. Por que isso? Porque é um setor regulado, todo ganho de eficiência que a distribuição tem, uma parte dele vai depois para a modicidade tarifária. A ANEEL regula e exige que você tenha qualidade com menor preço. Então, existe um esforço grande da distribuidora para que a tarifa seja menor. E se nós enxergamos que tem uma forma onde está existindo um subsídio, que é um subsídio cruzado, ou seja, ele não é aparente, a pessoa não vê, não está escrito na conta dela lá, que aquele valor que ela está pagando a mais é devido a uma questão de geração distribuída. Mas a conta dela está aumentada,
isso acarreta um problema para a distribuidora, daí a nossa preocupação. O senhor colocou algumas questões, vamos tentar aproveitar os últimos 10 minutos, 10, 15 minutos da conversa para a gente cobrir algumas coisas. Pois não. Primeira pergunta que eu queria fazer é, onde que está essa proposta? Porque hoje tem uma proposta de uma revisão regulatória na ANEEL, que a gente sabe que tem um histórico, né? O governo decidiu que isso deveria ser discutido no Congresso Nacional, tem uma proposta no Congresso Nacional. Mas o senhor também citou a questão da chamada portabilidade, que está num outro projeto. Eu imagino que também a discussão da tarifa binômia possa entrar nessa discussão, mas aí volta para a ANEEL, também é uma discussão regulatória. Onde que está qual o caminho hoje para se construir? Vocês acreditam que o caminho para se construir uma solução pode ser esse projeto que está na Câmara dos Deputados, ou é melhor recuar e tentar uma outra estratégia? Nós entendemos que o nosso entendimento é o seguinte, como até tem sido colocado pelo próprio Tribunal de Contas da União. Cabe à ANEEL concluir o seu processo da revisão da norma que a ANEEL criou. E ela tem a obrigação de concluir, no nosso entendimento, essa revisão. Se o Congresso entender que deva permanecer com subsídio por mais algum tempo, perfeito, isso cabe ao Congresso fazer. E identifique qual é o montante e de onde é que vai vir a fonte de receita para isso. Nós entendemos que não deveria ser da tarifa dos consumidores. Nós não deveríamos continuar onerando os consumidores. Existem outros projetos de lei, por exemplo, como é o projeto de lei 616, que também está no Congresso, né, que mostra um caminho dessa natureza, de que você possa ter um pagamento pelo uso do sistema elétrico, criar algum mecanismo aí de transição, sem dúvida nenhuma, é necessário ter um mecanismo de transição, mas que após a passagem desse mecanismo de transição, que o modelo não continue onerando o consumidor, que aí passe, de fato, como eu falei, aqui que o usuário da geração distribuída pague pelo uso do sistema e possa ter um negócio criado a partir da venda do excedente. Marcos, e uma outra questão importantíssima também que a gente não pode deixar de tratar, que é a diferença entre os consumidores de mais baixa renda, os consumidores de classe média alta e as empresas que também estão investindo em geração descentralizada. Como que vocês entendem, se é que vocês entendem que deve ser feita alguma distinção para essas classes de consumidores, e existe também uma proposta para facilitar o acesso à GD, onde isso poderia ser mais benéfico e tirar essa distorção que vocês estão vendo para o consumo? Nós temos uma questão aqui de mercado, né? Atuação do próprio mercado. Hoje, se nós olharmos para quem é o beneficiário da geração distribuída, nós vamos verificar que 60% aí, isso é o dado que está lá no site da ANEEL, qualquer um pode ir lá e verificar o site mostra aquilo que está registrado, aquilo que está funcionando. Então, cerca de 60% aí são unidades aí de comercial e industrial de baixa tensão, que são os beneficiários, né? Então, são, às vezes, grandes grupos econômicos, inclusive, que estão postos lá dentro e que têm redes de lojas ou o que seja da unidade e que têm feito aí o uso da geração, não só a geração remota, quanto também a local, né? Nós temos isso aí. Nós temos aí cerca de 40% que são unidades residenciais, que estão hoje dentro da geração distribuída. Dessas, algo como 94% tem renda entre renda de classe A ou AA. Ou seja, nós não temos um atendimento. Existem algumas unidades pequenas que têm atendimento? Tem, mas são muito poucas. E muitas vezes frutos de alguma ação aí, de se criar algum incentivo para alguma questão pequena. Mas não é assim. A grande parte desse dado está lá para qualquer um que possa querer ver, né? São unidades de alta renda. Por que isso acontece? Porque são as unidades que, primeiro, têm a maior capacidade de fazer uma instalação, que tem recursos para poder instalar uma placa solar, e tem também mais interesse de quem está vendendo a energia, porque é um consumidor que tem uma renda mais alta e que tem, então, uma condição de ter um maior retorno sobre o que está sendo pago. Esse é o que nós temos hoje. O que pode ser feito para o consumidor de baixa tensão? De novo, lembra que eu disse, podemos pensar em criar uma oportunidade para que o pequeno produtor rural possa, por exemplo, vender o excedente. Da mesma maneira, na outra ponta, a gente já comentou sobre isso, é possível criar um programa que incentive a geração distribuída para as comunidades de baixa renda.
Hoje nós temos cerca de 10 milhões de consumidores que recebem uma tarifa diferenciada. Nós podemos criar programas, e aí sim faz sentido, porque aí é socialmente justo fazer programas que possam atender a isso. Como é que isso se faz? Discutindo, fazendo a regulação, para isso sem nenhum problema. Existem recursos dentro do próprio setor que poderiam estar sendo utilizados, ou fora do setor, para poder fazer esse incentivo. Com isso, a gente conseguiria continuar incentivando que pudesse estar, para algum segmento, a questão da geração distribuída, e esse segmento é direcionado para essa população de mais baixa renda. Agora, uma população que tem uma renda mais elevada, que tem condições de ter rentabilidade adequada, 15%, 18%, a rentabilidade muito boa, né? Continuar tendo um subsídio não faz sentido no nosso entendimento. Então, eu acho, Gustavo, que tem espaço, sim, para que a gente possa continuar avançando com a geração distribuída de forma rentável, e tem espaço, sim, que nós possamos estar juntos. Eu acho que é um trabalho a ser realizado de forma conjunta pelo Congresso, pelos agentes do Poder Executivo e pelas distribuidoras, pelo setor de geração, né, para que a gente possa encontrar um programa que possa ser desenvolvido para essas comunidades. Nós temos, por exemplo, um espaço grande ainda a ser trabalhado no norte do Brasil. Uma parte daqueles recursos que eu falei para você, que são aqueles encargos, são para que possa existir geração. A geração é muito cara no norte do país, porque ela é feita basicamente a partir de óleo diesel, nas comunidades isoladas. Se nós pudermos avançar para ter uma geração, por exemplo, solar, ou alguma outra fonte que seja de renovável, né? Mesmo que tenha que ter uma parte menor, mas uma parte menor de térmica, mas eu reduzo o custo. E com isso nós podemos estar, sim, trabalhando no sentido de estar desenvolvendo nessas áreas um atendimento mais saudável e renovável, assim como é a matriz brasileira. A matriz elétrica brasileira é das mais limpas do mundo, né? 83% limpa. Por quê? Porque, inclusive, nós temos centrais eólicas, solares, que as distribuidoras compram essa energia através do leilão, que tem também o mesmo a questão do impacto ambiental que é trazido pela geração distribuída fotovoltaica. Então, assim, nós temos como avançar? Temos. Nós estamos prontos para isso? Estamos, mas nós precisamos conversar. Não é fazer as coisas acontecer de uma maneira urgente. O que nós temos colocado com relação ao PL não é que ele não possa existir, mas que ele tem que ser pensado na hora de votar. Por quê? Votar sem saber exatamente se é o custo. Nós estamos dizendo que o custo é esse. Se existe uma outra maneira, então vamos mostrar o que são essas questões, quanto é que são esses valores para poder avaliar. Mas ele precisa ser avaliado antes de passar, para não ficar um ônus muito grande para a sociedade. Esse PL, então, do ponto de vista de vocês, ele tem correção. A discussão está aí, está de pé. Você acredita que isso possa ser discutido um modelo por meio desse PL? Porque, afinal, foi feito um acordo para se levar esse tema para o Congresso Nacional. Não se tem hoje, pelo menos, claramente, uma perspectiva de que ele vá sair do Congresso Nacional tão cedo. Não entendemos que tem uma medida já que está colocada no Congresso. Se é esse PL, eu acho que ele tem uns pontos importantes que precisam ser mudados. A gente já disse, inclusive, isso para o relator, né, o deputado Lafete Andrada, que nos ouviu, mas só que não inseriu essas nossas sugestões. Ele não pode permanecer, né? Nós não podemos permanecer como ele está colocando. Então, não se trata, Gustavo, de uma discussão de quem fala mais alto ou quem tem mais razão. A questão líquida, né, é avaliar, né, quem é a entidade mais neutra para calcular isso? É a própria agência reguladora. A ela cabe isso, fazer esse papel, é o papel dela, não é? Então, que ela faça o cálculo, ou se entende que deve ter tempos de contribuição já existiram para poder fazer contribuições com relação a isso. Estabeleceu que tem um determinado custo? Não, quero permanecer por algum motivo, com algum incentivo. Tá bom, então, de onde é que vai vir o recurso para isso? Nós achamos que não devia ser do consumidor. Nós temos um problema muito sério no Brasil, que é a questão de que nós temos um país que tem diferenças sociais muito grandes, Gustavo. Nessa matriz que eu te falei de como é que está sendo pago, né, nós temos algo como assim, a população de mais baixa renda e de renda média pagando para ter um subsídio para quem tem mais alta renda. É o inverso de uma pirâmide de incentivo social. Então, assim, é importante que a gente olhe para isso dessa forma. Não é através de falar, de colocar os pontos, de acusar ninguém,
Nós aqui não estamos acusando ninguém, nós temos muito respeito por todas as associações, inclusive que têm trabalhado nesse tema, porque entendemos que eles têm seus objetivos, que eles têm seus desejos, mas nós queremos fazer isso de uma maneira adequada, de uma maneira saudável, que não traga que amanhã não esteja alguém com uma conta muito alta, que inviabilize que alguém possa pagar a sua conta, e nós vamos estar criando um outro mecanismo para poder suportar aquelas pessoas. O subsídio, ele não pode permanecer. O incentivo ele tem que existir enquanto é necessário e depois ele não pode mais continuar, porque aí ele vira um antídoto da eficiência. Quem que quer ser mais eficiente se está com seus resultados garantidos? É isso que eu peço. Na verdade, eu peço que as pessoas tenham, primeiro, uma consciência de discutir os assuntos com tranquilidade, né, sem acusações, né? É isso que nós estamos fazendo, de uma maneira transparente, e acho que é nesse ambiente que a gente deve continuar evoluindo, com muito respeito a todos que participam do processo, mas, sem dúvida nenhuma, olhando para o consumidor. Nós temos uma sociedade, de novo, nós não podemos ter uma situação injusta para as pessoas continuarem pagando por algo que não está trazendo nenhum benefício a elas. Perfeito. Uma última pergunta que eu não posso deixar de fazer, inclusive o senhor já citou em algumas respostas, que é a questão ambiental. Isso está colocado também, tem um apelo popular grande, que a partir do momento que você estimula o sol, você está estimulando uma fonte renovável que tem aí os seus benefícios ambientais, na saúde, na poluição na cidade. Dentro desse modelo de desenvolvimento de vocês, como que essa questão ambiental está contemplada para se ter não só uma matriz elétrica mais limpa, mas também ter cidades mais limpas, ter sistemas de distribuição, áreas de concessão mais verdes? Gustavo, nós temos uma matriz limpa. O Brasil tem uma das matrizes mais limpas do mundo. Isso tem a ver com a própria base nossa, que sempre foi hidráulica, né? É uma matriz limpa, hidrelétrica, né? A partir daí, houve a necessidade de se introduzir fontes térmicas, e principalmente térmicas, às vezes, um pedaço muito pequeno de carvão, tem uma parte que é óleo, né, e gás. O caminho dessa fonte é ela caminhar para ser cada vez mais gás, e é uma fonte que não tem tanto impacto ambiental quanto teria essas outras fontes com combustíveis mais pesados. A presença primeiro da eólica, que foi muito importante aí no crescimento das energias renováveis no país, depois da própria solar, né, e temos outras fontes aí, biomassa, etc., sem dúvida nenhuma, contribui para essa matriz. A matriz brasileira vai continuar. Hoje pela manhã estava assistindo, inclusive, a apresentação de um trabalho realizado no âmbito, contratado pela EPE e pelo ONS, discutindo a evolução, a introdução e o crescimento das fontes, chamadas fontes intermitentes, né? E essas fontes, então, elas estavam se mostrando como era o grau o que é necessário para que elas possam continuar crescendo. Então, esse crescimento vai existir, não é? Se esse crescimento vai se dar através de uma central, por exemplo, solar, centralizada, como era o modelo que vinha sendo feito através de leilões, ou através de distribuídas, nós vamos estar, da mesma forma, crescendo uma geração que é uma geração renovável e com menor impacto ambiental. Todas as duas são necessárias, todas as duas são importantes. Não é? Eu acho que o crescimento da geração distribuída de origem fotovoltaica, que é onde você tem mais, mas você tem outras fontes que poderão também estar contribuindo na geração distribuída, é importante, voltando ao início, e a questão ambiental. Mas só que nós não podemos dizer, olha, porque eu tenho um ganho ambiental, eu vou ter um subsídio para ele. Não. Nós temos a eólica lá, nós temos a própria solar centralizada que está sendo implementada, e nós pagamos em leilões da ordem de R$85 por megawatt-hora em leilões públicos, e essa energia é disponibilizada para todos os consumidores. Então, não faz sentido alguém pagar por algo mais caro, os demais consumidores têm que pagar por algo mais caro, para que eu possa, por exemplo, ter um menor impacto ambiental. O impacto ambiental ele é reduzido também pela presença dessas unidades centrais. Então, acho que sim, é importante avançar com as renováveis. Elas não funcionam sozinhas, elas vão necessitar de usinas de base que deem sustentação. A ideal seria hidráulica com reservatório. No Brasil, cada dia está mais difícil se fazer esse tipo de unidade. Primeiro, porque elas estão longe. Segundo, pelos impactos ambientais que terminam acontecendo e as dificuldades que se tem de implantar esse tipo de instalação. E terminamos tendo suporte térmico, sim. Esse térmico, inclusive, de origem nuclear.
né? Ou seja, é necessário para o crescimento sustentável de gerações como a fotovoltaica a presença de geração de origem térmica para dar continuidade. Isso não sou eu que digo. Se você olhar qualquer estudo que é feito aí pela empresa de pesquisa energética, estudos realizados pela ONS, isso é necessário. Essa proporção vai depender de como que vai crescer a introdução desse tipo de geração, que é importante. Voltamos a dizer, achamos muito adequado que a gente possa continuar crescendo com a geração distribuída. Porém, o nosso ponto é esse, sem trazer custos para os demais consumidores. Perfeito, Marcos. Obrigado mais uma vez pelo seu tempo, pela entrevista. A gente volta às 6 horas com a Bárbara Rubim, que é vice-presidente de geração distribuída da Absolar. Um abraço, gente. Até lá. Ok, obrigado, Gustavo, pela oportunidade. Eu espero que a gente consiga evoluir nesse tema que é fundamental, como eu disse na abertura, da sociedade brasileira. Perfeito. Obrigado, Marcos. Um abraço.